apresentação. Senhoras e senhores, os senhores já podem elaborar as perguntas para encaminhá-las aos nossos palestrantes. Nós agora passaremos às considerações dos moderadores deste painel. Passamos a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Sobral, delegado de Polícia Federal e ex-presidente da DPF, e depois ao Dr. José Vicente Barreto Fonseca. Boa noite a todos. Considerando que eu tive a oportunidade de falar ontem, substituindo o Dr. Chester, e considerando o adiantado da hora, que já cortaram o som do Pontes, a pilha do Márcio, daqui a pouco cortam a água e o ar-condicionado, então fui promovido a co-moderador e aceitei. Então, vou falar rapidamente. E parabenizar a doutora Raquel, o doutor Gustavo, a doutora Tânia pelo evento. Apesar de todos os desafios que nós temos, e são sabidos, não são pequenos, saio daqui mais tranquilo, porque o mais importante, pelo menos na minha perspectiva, que é saber o caminho, saber o que precisa ser feito, saber o que nós temos que realizar enquanto instituição, Polícia Civil e Polícia Federal. Isso para mim parece que está claro, Houve uma convergência muito grande na avaliação do problema e na proposição de soluções, que me parece que está muito delineado o que nós temos que fazer. E a partir de agora é colocar em prática, colocar em ação aquilo que a gente já sabe que precisa ser feito. Investir em tecnologia, investir em pessoas, tanto em capacitar que já estão e também promover o ingresso de novos, investir em processos, em projetos, em integração, cooperação e coordenação. Essa é a chave do sucesso, uma boa política de segurança. E também fico bastante feliz em perceber que a corrupção, hoje ela é identificada com a dimensão, com a profundidade que ela realmente tem no Brasil. A corrupção no Brasil não é um crime contra a administração pública. A corrupção no Brasil é um crime contra a democracia. Ela subverte o processo eleitoral e ela subverte o exercício do poder no país. Ela é crime contra um pilar do nosso regime. Ela é crime contra a vida. Quantas pessoas não morrem ou sofrem todo tipo de lesão por um serviço ou uma obra mal realizada, porque na licitação não foi a melhor técnica, nem o melhor preço, a razão da escolha do vencedor, mas a principal, a melhor oferta de propina, prejudicando o exercício do serviço público. Quantas pessoas não são prejudicadas? Como é difuso, acaba que a percepção da violência é detectada em outros crimes também graves, mas a corrupção é um crime mãe, é um crime primeiro, e nós temos que vencê-la para poder ter condições de avançar contra os demais tipos de delito. E faço eco às palavras do Dr. Márcio, que combater a corrupção tem que ser uma decisão também nossa das polícias judiciárias, nossa dos delegados, independentemente da vontade do governo. Nós temos que ter a consciência que essa é a vontade da sociedade, que é isso que se espera da nossa atuação e que nós temos que lutar contra a corrupção, querendo ou não o governante de plantão. É isso que vai fazer a convergência da sociedade. E para concluir, dizer que saio daqui, Dr. Pontes, bastante feliz, porque o que é proposto é bem recebido, o apoio da sociedade, ele que é fundamental para que a gente consiga ter condições e força para continuar lutando, ele está acontecendo e não há, pelo menos no horizonte próximo, nenhuma sinalização que esse apoio vai mudar. Então nós estamos com as condições plenas para conseguir avançar e combater a corrupção, e tenho certeza que nós vamos vencer a corrupção
pela saturação. Não vai ser uma investigação aqui ou ali, mas vai ser um conjunto de ações para demonstrar que o crime e a corrupção no Brasil não compensam. Que o criminoso, que o corrupto vai devolver o dinheiro, e devolver o dinheiro não é pena, devolver o dinheiro é somente restituir aquele que ele roubou, mas que ele vai ser multado a dar além daquilo que ele roubou, e principalmente que ele vá passar um tempo na cadeia. Lugar de corrupto na cadeia. Lá ele vai repensar aquilo que fez, não vai usufruir do poder do recurso que ele desviou e vai servir de exemplo para que outros olhem ele na cadeia e falem: não vou fazer, porque aqui não é o país da impunidade, aqui é um país onde a lei é cumprida e eu vou optar por seguir a lei. Então, são essas as palavras, considerações que eu queria aproveitar e fazer no final. E de novo, doutora Tânia, Raquel e Gustavo, parabenizar pelo sucesso do evento. Obrigado. Uma feliz fim de tarde para todos. Pelo menos eu estou muito feliz por ter a oportunidade de participar e praticamente um dos últimos a falar aqui para um público tão seleto, né? Depois de ouvir 2 aulas brilhantes, uma aula de prática de alguém que já trabalhou na Lava Jato em Brasília, uma aula teórica que será resultado de um livro, já adiantando uma das perguntas que veio em mãos, doutor Pontes. Estão perguntando quando será o lançamento do livro em São Paulo e em Curitiba, porque a sociedade precisa ler. De fato, a sociedade ela precisa conhecer a realidade, né? Como que a polícia vem trabalhando com êxito e, sobretudo, as dificuldades que ela vem enfrentando para conseguir levar adiante projetos que visem efetivamente fulminar a corrupção na sua modalidade tradicional e a corrupção também institucional, como brilhantemente exposta aqui pelo Dr. Pontes, né? E um caminho possível, um caminho que já foi enveredado pela Polícia Federal com grande êxito, a ponto de levar a Polícia Federal a ser uma das instituições mais respeitadas desse país. É um caminho que todas as polícias judiciárias nossas, as polícias civis têm que se perguntar, né? Nós estamos nesse caminho. E o Dr. Márcio, ele traz luzes sobre o tema, ele traz um caminho. Se nós soubermos observar, foram tantas as reflexões que eu fiz, tantos os aprendizados que nós tivemos, poderiam ser tantas as questões, né? Mas o Dr. Márcio, diante de todas as dificuldades que a gente sabe, né, na posição de delegado seccional, disse aqui em São Paulo, né, que uma das cadeiras das mais difíceis, né, das mais difíceis de se ocupar é a de delegado seccional, de fato. Tamanhas são as tarefas, as implicações, as responsabilidades, e encontrou tempo o Dr. Márcio lá de inovar, mais do que isso, né, de encarar um desafio difícil, porque nem sempre a gente encontra o apoio necessário, né? Então, nesse sentido que o sindicato, a associação, queria cumprimentar aqui, perdoe-me, doutor Gustavo, a doutora Raquel, o doutor Paiva e a doutora Tânia, pelo brilho do evento, né? Eu posso cumprimentar tranquilamente, porque de fato eu pude muito pouco colaborar, né? Então, assim, pelo brilhantismo, realmente a gente percebe que houve uma sinergia imensa. Parece-me que houve uma combinação entre todos os palestrantes. Parece-me que todos nós sabemos efetivamente o caminho, né, para que a gente consiga avançar muito na direção que o Brasil precisa, né? Então, voltando, o Dr. Márcio, apesar de todas as dificuldades, ele usou, né, como seccional, encontrar a energia necessária, a força necessária para produzir aquilo que a gente precisa para efetivamente combater a corrupção institucionalizada, né? Então eu tenho, só para concluir, eu tenho uma questão trazida aqui pelo Davi William, da Universidade do Brasil. Eu só queria, antes, Davi, me permita, fazer a minha questão. Qual seria a maior dificuldade que a gente encontra hoje, Dr. Márcio, concreta, para efetivamente
alavancar um setor como o SECPOS que o senhor concebeu, né? São várias. Vamos resumir em 2 ou 3. Acho que lá de cima já foi falado várias vezes aqui, ontem e hoje. Autonomia para a Polícia Judiciária. Por que o Ministério Público tem feito esses grandes trabalhos que devemos aplaudir? Porque eles têm autonomia. Um promotor de justiça põe ali a sua manifestação e só uma reforma de decisão judicial pode mudar. Se ele começa a investigar um poderoso, ninguém pode tirá-lo daquela cadeira. Isso é autonomia. Autonomia administrativa, autonomia financeira e da gestão. A Polícia Civil precisa de autonomia. Esse eu acho que é o principal ponto. Segundo, que ficou falado aqui, essa dificuldade é de todos. Estrutura. Eu não tenho como criar um outro setor e acredito que em algumas seccionais realmente não tenha como, porque os delegados hoje estão trabalhando cada um em 3, 4, 5 delegacias. Aqui no estado de São Paulo nós tínhamos 30 mil policiais mais ou menos, foi idealizado em 1990 para 30 mil policiais. Hoje nós temos 17 mil policiais, salvo engano. Metade dos quadros estão vagos. Autonomia administrativa, estrutura e coragem. Não precisa mais nada. Cada um fazer a sua parte. O algo a mais. Fizemos só a nossa parte, coitado do mundo, como Confúcio disse. Precisamos fazer o algo mais. Inovar, encarar e com mais agilidade. Não podemos ficar mais esperando esses ventos. Precisamos ajustar as nossas velas e seguir em frente rapidamente. Foro privilegiado também, isso precisa acabar, me desculpa. Foro privilegiado foi uma das grandes dificuldades. No primeiro caso, nós tivemos uma grande dificuldade por causa disso. Isso é um absurdo. Como foro privilegiado? Eu não posso ser investigado por esse juiz, por esse delegado. Não, eu vou ser investigado lá por cima. Não tem cabimento mais isso. O Brasil tem que descartar isso rapidamente. Quem que é o Davi William? Me perdoe, o Davi William, eu acabei me apropriando em parte da sua questão, né? Então eu vou dirigir ao Dr. Pontes. Qual a maior dificuldade de se investigar alguém do Executivo, seja ele municipal, estadual ou federal? Bom, eu vejo, repetindo aqui o que falou meu colega, a questão da autonomia. Quando nós falamos dessa questão do crime institucionalizado e os nossos autos estão acima de nós, isso cria um problema, realmente, porque nós acabamos investigando aqueles que nomeiam os nossos chefes. Então, há uma dificuldade, mas o meu colega acabou de colocar aqui a receita: coragem. Eu não tenho dúvida que a coragem tem que permear o trabalho da Polícia Judiciária. E, obviamente, essa blindagem que nós precisamos, da blindagem da autonomia, é importante, mas a coragem é fundamental. E como disse o doutor Sobral, a Polícia Judiciária ela tem que se autodeterminar a investigar esses temas que são importantes para a sociedade. Ela não tem que ficar atrelada ao governo da hora, ao gestor político da ocasião. Ela tem que se consolidar como instituição do Estado e não do governo. Eu acho que esse é que é o ponto central. Pediria uma salva de palmas. O livro, o Dr. Márcio Anselmo e eu estamos lançando o livro no 5º aniversário da Lava Jato, em março. Achamos apropriado o momento, o livro já está na editora, o texto já está terminado, até porque
enquanto não fecha o texto, sempre está acontecendo alguma coisa, né? Então é bom que feche logo. Enfim, em março de 2019, nós vamos lançar Rio, São Paulo e Brasília. Mais uma salva de palmas, então, ao vice-presidente. Eu gostaria de convidar aqui ao palco as seguintes autoridades para fazer as homenagens aos nossos palestrantes. Por favor, aqui conosco no palco, o delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, presidente do sindicato lá dos delegados de Polícia Civil, o Lobo Guará, por favor, aqui conosco. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar também o doutor Leonardo Barreto, também delegado de Polícia Civil do Ceará, por favor. E também gostaria de convidar o doutor Jonatas Evangelista, delegado de Polícia Civil de Sergipe, por favor. E também a doutora Maíra Evangelista, delegada de Polícia Civil também do Sergipe, por favor. Primeiramente, gostaria de pedir ao delegado Lobo Guará, por favor, para passar as mãos do delegado de Polícia Federal, Dr. Jorge Pontes, a nossa homenagem pela participação no Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. Pedir ao Dr. Leonardo Barreto, por favor, para passar as mãos do Dr. Márcio Ramalho, delegado de Polícia Civil de São Paulo. A doutora Maíra Evangelista, por favor, pedir para passar as mãos do doutor José Vicente Barreto Fonseca, nosso moderador. E também o doutor Jonatas Evangelista, delegado de Polícia Civil lá do Sergipe, passar as mãos do doutor Carlos Eduardo Sobral, por favor. Os nossos agradecimentos, mais uma vez, a todos os integrantes deste painel. Peço a gentileza que retornem aos seus lugares na plateia, aos nossos amigos delegados aqui presentes. Senhoras e senhores, chegamos ao encerramento. Gostaria de convidar... Assim, doutor? Senhoras e senhores, vamos então ao nosso coquetel de encerramento do Fórum Nacional da Inteligência Aplicada para o Combate à Criminalidade. A todos o nosso muito obrigado pelas participações. Tenham todos uma excelente noite. Mais uma vez, uma boa viagem àqueles que retornam aos seus municípios. Muito obrigado pelas presenças. Tenham todos uma ótima noite.